Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para mais esse tempo na presença do Senhor. Que Deus abençoe e edifique a sua vida em nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 e 4, onde diz: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aqui nós temos a história de uma amizade profunda, leal e sincera que se estabeleceu entre Davi e Jonatas. Se nós olharmos hoje ao redor, nós vemos que cada vez mais os relacionamentos são superficiais, são rasos, são descompromissados, não tem muito relacionamento saudável, não tem muito compromisso sério, e certamente nós precisamos aprender coisas mais profundas, e a palavra de Deus nos ajuda, porque os especialistas, eles nos dizem que cada pessoa deveria de, no mínimo, ter 2 amigos com quem pudesse abrir o seu coração, compartilhar circunstâncias que são parte da sua vida. E hoje, em função desses relacionamentos levianos, nós não mais encontramos isso. Por isso, esse texto, ele nos ajuda exatamente a entender e talvez até tomar decisões mais sérias nesta direção. Davi e Jonatas, eles selaram um pacto como mais ou menos o pacto que se sela num casamento. Malaquias 2,14 fala que o casamento é uma aliança entre 2 pessoas que perdura, que ultrapassa circunstâncias difíceis e que vai até a morte. Esse é o nível, ou foi o nível de aliança estabelecido entre Davi e Jonatas. Algo simplesmente admirável, algo que a gente fica pensando, que coisa preciosa. Então, não apenas uma amizade superficial, mas uma amizade à prova de qualquer adversidade e qualquer contratempo. Por que essa amizade ela foi tão diferenciada? Porque a sua base não estava firmada nas constantes mudanças da realidade do dia a dia. Certamente, durante o passar do tempo, Davi e Jonatas passaram por circunstâncias diferentes, mas nada disso abalou o nível de amizade que havia sido estabelecido entre eles. Mas eu queria também falar um pouquinho da parte material e concreta que envolveu esta aliança, que é uma coisa muito interessante, porque aqui houve uma troca de armas. Jonatas passou para Davi as suas armas como um sinal concreto e visível da aliança que estava se estabelecendo entre eles. E essa troca de armas a gente pode interpretar de 2 maneiras, ou pode apontar 2 aspectos diferentes e importantes. Em primeiro lugar, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 21, está registrado que o rei Saul, ele estabeleceu Davi como seu escudeiro pessoal. Só que havia um problema. Davi não tinha armas. Naquele tempo não era fácil, não era comum as pessoas terem armas adequadas para agir cumprindo o seu papel. Ele não tinha as armas adequadas para ser um escudeiro eficaz e de confiança. Então, quando Jonatas lhe passa as suas armas, ele estava provendo para Davi as armas que ele precisava para ser um escudeiro fiel, para realmente poder cumprir o papel que lhe tinha sido atribuído. Mas também há aqui um ato simbólico que está embutido neste ato de Jonatas.
E eu gostaria de comentar um pouquinho relacionando isso à amizade. Porque Jonatas selou essa amizade, passando para Davi cada instrumento, cada peça das suas armas. E cada uma delas, ela tem um símbolo. E eu creio que é interessante a gente avaliar, porque isso também nos mostra com maior clareza a profundidade que há numa verdadeira, ou que deve de haver, numa verdadeira amizade que se estabelece entre as pessoas. Primeira coisa que Jonatas passou para Davi foi a sua capa. E a capa significa proteção. Lá no livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 9, nos diz que Ruth pediu a Boaz que a cobrisse com a sua capa, porque isso significava a proteção de Boaz sobre a sua vida. Em 2 Reis, capítulo 2, 13, diz que Eliseu juntou a capa que Elias havia deixado cair quando ele foi arrebatado aos céus. E aquela capa, entre outras coisas, representou proteção sobre a vida de Eliseu, que se tornou o sucessor de Elias. Então a amizade verdadeira, ela implica em uma proteção, um aspecto, uma proteção mútua entre os amigos. E isso com certeza é algo extremamente interessante e importante, onde um protege em todos os níveis, em todas as áreas, ao seu amigo. Segunda coisa que Jonatas passou para Davi foi a sua armadura. A sua armadura. E a armadura, ela simboliza segurança. Segurança. Inclusive, nós lemos um pouco antes, quando Davi foi enfrentar Golias, que Saul tentou colocar a sua armadura sobre Davi, porque ele pensou, ao menos esse menino vai ter um pouco mais de segurança se ele colocar uma armadura. Esse era o símbolo de uma armadura, segurança para a vida da pessoa. Então, na amizade, também precisa haver segurança. É claro que a nossa segurança, ela está em Deus. Portanto, numa amizade, segurança implica em eu orar pelo meu amigo para que a mão de Deus esteja sobre ele, para que o Senhor libere os seus anjos para guardar, proteger a vida dele em todas as situações, em todas as circunstâncias. Orar para que o cuidado do Senhor realmente esteja sobre a vida do meu amigo, para que ele possa viver uma vida abençoada, uma vida livre de maiores problemas, e assim o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Terceira peça que Jonatas passou para Davi foi a sua espada. E o simbolismo da espada é eficácia. Numa amizade leal, o desejo é que o meu amigo cresça, que o meu amigo prospere, que ele seja projetado. Então, numa amizade real, o que se deseja é que um ajude o outro, que um projete o outro, para que todos cheguem a níveis mais altos em todas as áreas, em todos os níveis da sua vida, na área espiritual, é claro, primeiramente, mas também na área emocional, na área humana e também na área material. Quanto mais nossos amigos crescerem, quanto mais eles forem, vamos dizer assim, eficazes naquilo que fizerem, não para a glória deles, mas para a glória de Deus, mas nós nos alegraremos, porque veremos o quê? A ação de Deus na sua vida. E isso também implica em que numa verdadeira amizade não haja ciúme e nem inveja, porque muitas vezes não se investe no crescimento de um amigo. Por quê? Porque há ciúme e inveja. Então, quando nós nos livramos desses sentimentos que travam relacionamentos, é óbvio que a amizade vai ser ainda muito mais saudável e nós vamos torcer para que os nossos amigos cresçam, prosperem e melhorem cada vez mais em todas as áreas da sua vida. A quarta peça
que Jonatas passou para Davi foi o seu arco. E arco simboliza poder, ajudar, investir no amigo para que seja poderoso em Deus, com certeza é algo sábio e algo importante, porque quando há um auxílio, quando há uma ajuda, certamente o nosso amigo poderá superar circunstâncias que talvez hoje o estejam travando, e ele vai poder se tornar uma pessoa cada vez mais poderosa em Deus, cada vez mais frutífera, cada vez mais bem-sucedida. E isso vai gerar o quê? Glórias a Deus, e vai fazer com que essa amizade, ela realmente seja uma amizade cada vez mais exemplar, que seja uma referência para pessoas que vivem ao redor da gente. É tão importante isso. E a última peça que Jonatas passou para Davi foi o seu cinto. E o cinto é o símbolo da amizade. Foi a amarração da amizade, vamos dizer assim, né? Porque dentro das armas que Jonatas passou, o cinto é aquele que amarrava, né, umas peças às outras, que dava estabilidade. Então isso simboliza a verdadeira amizade, que é claro, era essencial e que se estabeleceu na vida desses jovens, e eles foram crescendo e foram desenvolvendo a sua vida, e essa amizade nunca foi rompida, foi testada muitas vezes, mas eles permaneceram firmes naquele propósito que havia sido selado não apenas no coração, mas até mesmo com peças exteriores, materiais, as armas que Jonatas passou para Davi como um sinal. Há uma amizade estabelecida e que nada e ninguém vai romper. Então, você que está me ouvindo nesta hora, eu creio que a maioria dos relacionamentos hoje são, infelizmente, superficiais. E a minha palavra é: fortaleça seus relacionamentos. Estabeleça amizades saudáveis. Seja uma pessoa leal. Porque isso vai meramente trazer muito mais benefícios à sua própria vida. Isso vai lhe abençoar. E certamente você será bênção para pessoas ao seu redor. E vai evitar muitos problemas. Porque automaticamente, quando amizades verdadeiras e leais se estabelecem, muitas situações que podem separar pessoas, elas simplesmente não vão acontecer, porque essa lealdade na amizade vai superar tudo isso e vai manter o equilíbrio e vai manter a postura que deve de haver no coração de uma pessoa que professa Jesus como Senhor e que quer agradar verdadeiramente ao Senhor. Então nós vemos Davi e Jonatas numa amizade real, leal e verdadeira. Por isso, desenvolva amizades verdadeiras, que sejam leais, sinceras e que de fato possam suprir essa área de relacionamento tão importante para que se tenha uma vida equilibrada e tranquila. Deus abençoe a sua vida. Quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco diante do Senhor. Pai, nós vivemos num mundo tão superficial. Deus amado, infelizmente os laços são tão frágeis e por qualquer coisa eles se rompem. E às vezes relacionamentos e amizades já há tempo se diluem assim repentinamente. Pai, eu quero orar que o Senhor restaure na vida das pessoas a verdadeira amizade. Pai, uma amizade que esteja firmada, ó Deus, em bases sólidas, que não se abalem no meio de contratempos ou de adversidades, que necessariamente vão surgir, porque nós vivemos num mundo onde há problemas.
Mas Deus, Tu és uma fonte que tem bênçãos para os seus filhos. Certamente foi o Senhor que moveu Davi e Jonatas a estabelecer aquela aliança. O Senhor esteve ali, ajudando-os a preservar aquilo que havia sido estabelecido. Deus, que da mesma forma hoje, o Senhor haja nas vidas, Senhor. Pai, creio que há muitas pessoas, talvez, que se sintam sozinhas, que estão ouvindo essa palavra. Pai, ajuda-os a desenvolver amizades verdadeiras. Deus, mostra elas pessoas nas quais possam confiar, com as quais possam selar uma aliança. E assim, meu Deus, essa área das suas vidas possa ser suprida. E eu sei que isso vai refletir em tantas outras áreas e vai trazer muito mais alegria, muito mais paz e muito mais desejo de prosperar e avançar na vida dessas pessoas. Pai amado, eu oro liberando graça e bênção sobre cada pessoa em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, nosso final de semana normal, sábado, tem a reunião dos livres, venha dos jovens, participe, seja abençoado. E no domingo, 2 cultos, 9 horas, 19 horas, cultos da família. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.